pessoal, hoje eu vou trazer para vocês aqui o Nomad, que é um software para iPad. O Nomad ele possibilita uma série de facilidades na modelagem 3D. O Nomad conseguiu pegar ali o que era o ZBrush e outros softwares e reduzir, compactar e colocar ali somente o que era mais interessante e mais fácil para quem precisa de modelar. Ferramentas que a gente precisa utilizar muito rápido durante uma modelagem 3D estão todas presentes no Nomad. Qual que é o barato do Nomad? Ele roda no iPad, é uma interface super leve e você consegue bons resultados, principalmente para quem está começando. O ambiente de modelagem 3D pode ser um pouco assustador e o Nomad ele não é um software tão complexo de mexer. O problema dele, ele precisa que você tenha um iPad Pro para poder utilizá-lo, né, com a canetinha ali. Então eu vou deixar um tutorial básico explicando como descarregar o aplicativo e como operá-lo, tá? Ele não é um software gratuito, mas você paga uma só vez, não é uma assinatura. Ele funciona muito bem. Tem algumas limitações, ele não produz animações, ele não permite que você coloque seu personagem em uma determinada pose, embora você consiga, com as ferramentas que ele te deixa disponível, você consiga manipular e colocar o personagem em uma pose específica. Não é tão fácil quanto fazer isso no ZBrush ou no Blender, um software mais completo de modelagem e pós-produção em 3D, tá bom? Espero que vocês gostem. Bem, estou aqui na home do iPad, vou mostrar para vocês como descarregar o Nomad, qual aplicativo que é, o ícone e tudo mais, para que não tenha erro, vocês não comprem nada de errado. Bom, você vai na Apple Store, ok? E digita aqui, bem simples, né? O padrão, Nomad. Ele vem com uma série de opções, certo? Então a opção correta é essa com esse ícone, tá vendo? Nomad Scope. Pressionou aqui em cima, ó, dessa empresa, Exanomad. Ok, esse é o desenvolvedor. Por aqui já dá para ter uma ideia do que o software é capaz de fazer, o que a gente consegue produzir com ele. Muito legal. E daí você descarrega, no meu caso aqui eu já descarreguei o Nomad, né, já executei a compra dele, mas vou fazer um update, né? O valor do aplicativo é de R$ 84,90. Não sei se no momento que você está assistindo esse vídeo ainda é esse preço, tá? E você paga uma só vez. Fez a inscrição, acabou. Não sei até quando fica assim. É um aplicativo leve, tá vendo? 110 megas. E vale muito a pena para quem quer iniciar no ambiente de modelagem 3D. Para jogos, filme, ou simplesmente como um hobby. Né? Você pode imprimir isso tudo também em impressoras 3D. Acredito que você tem que exportar para um outro aplicativo. Mas é uma boa chave de entrada com menos frustrações, né? Quando a gente tenta pegar direto ali um ZBrush, a gente vê que é bem mais complexo de trabalhar. Quando a gente tenta ir direto para um Blender também, a gente percebe que as ferramentas de modelagem são um pouco mais complexas, nem sempre dá para modelar de uma maneira muito legal no Blender, você acaba tendo que fazer um combo de aplicativos. E o Nomad, ele te dá um gostinho disso tudo, sabe? Eu vou mostrar para vocês agora a interface do Nomad, então uma vez que você descarregou, você manda abrir o aplicativo. Aqui já tem um trabalho que eu estou executando nele, tá? Não está finalizado ainda, mas vamos pedir um arquivo novo, tá ok? A gente dá um tap na pastinha no canto superior esquerdo e vamos começar do zero aqui, tá bom? Bom, você descarregou o arquivo, a primeira coisa que você dá de cara é com essa esfera, ok? Nós vamos passar aqui por todos os menus do Nomad, então talvez não caiba tudo em uma só aula. Logo aqui no extremo canto superior esquerdo, nós temos a marquinha do Nomad. Se eu pressionar ali, ele me dá uma opção de minimizar a interface, ele tira todos os demais ferramentas da tela, então você pode modelar livremente. Eu voltei, tá? Depois que a gente modela aqui, se eu pressionar com os dois dedos na tela, ele faz o efeito de um Ctrl Z. Então vamos lá. Minify Turnable. Se eu marcar essa caixa, ele gira o objeto. Então se eu tiver com o objeto modelado aqui, ele vai ficar girando. É interessante para você visualizar o seu objeto, como que a luz está caminhando ao redor dele e tudo mais. Seguindo, a velocidade do giro. Então se eu colocar aqui no último e pressionar aqui Turnable, marcar a checkbox, ele vai aumentar a velocidade. É bastante útil quando a gente já conhece bem o modelo e quer visualizar rapidamente como que ele está ficando, tá ok?
Embaixo nós temos o website do Nomad, não vou abrir aqui, um fórum de discussão, manual do aplicativo e suporte. Mais embaixo nós temos o Twitter, o Instagram, Facebook e o Discord. Isso é para você poder compartilhar. Agora aqui tem uma ferramenta importante, Languages, tá ok? Se você apertar aqui, ó, ele te dá uma opção para você trocar o idioma do aplicativo. Ele vai te jogar lá dentro do seu iPad, nessa aba de linguagem, né, idioma. Então você tecla aqui e troca o idioma. Eu sempre mantenho em inglês. Por qual razão? Eu tenho vontade de trabalhar com isso, de fazer um trabalho para alguma empresa gringa. Então, de repente, é ideal que eu já comece a me adaptar com a ferramenta no idioma nativo, no idioma que a maioria dos profissionais dessa área trabalham, que é o inglês. Tá ok? Embaixo vem os créditos. Então, com isso, a gente fecha essa primeira ferramentinha aqui, né? Vamos chamar ela de logo do canto superior aqui, ó. A gente pressionou aqui, nós temos todas essas opções que nós acabamos de revisar, ok? Em seguida, eu tenho a minha guia de projeto, né? Então, aqui, ó, eu salvo um projeto, um desenho de disquete, salvar como, quero mudar o nome do projeto, quero mudar o nome desse projeto para eu ter uma cópia dele aqui no meu iPad e poder arriscar fazer uma coisa diferente. Você trabalha dessa maneira, ok? Open, abre, Add to Scene. Ele vai trazer para a sua cena um outro elemento. Então você modelou uma cadeira e vai trazer a cadeira para um cenário, para uma sala que você está construindo. Você vai usar o Add to Scene. É muito importante, só reforçando. A gente está familiarizando com a interface agora. Não se preocupe em entender completamente como que isso funciona lá na frente, porque no momento que a gente for executando, é importante que vocês estejam familiarizados com essas ferramentas. Somente isso, tá ok? Delete, vai apagar a cena. New, uma cena nova. Advance, vai falar um pouquinho dos layers. No momento certo que a gente for trabalhar aqui, vou explicar melhor essa ferramenta, se for necessário, tá ok? Import, trazer um arquivo que você está importando, um arquivo com outro formato, um OBJ, por exemplo, e vou abrir esse arquivo, tá, que eu estou importando. Então, ou seja, o arquivo não é nativo do Nomad, eu vou importar ele para que eu possa trabalhar. Depois eu posso vir aqui e salvar como e salvar ele como arquivo nativo do Nomad. Add to Scene funciona exatamente como Add to Scene dentro da guia projeto, tá ok? Ele traz essa imagem que a gente está importando para dentro da nossa cena. Autosave. Isso aqui é muito importante, pessoal. Nunca deixe isso aqui desabilitado, tá ok? Ele vai até perguntar se você tentar desabilitar aqui, se você realmente quer fazer isso. Nunca desabilita, porque um projeto 3D tem muitos detalhes. Vamos imaginar que você está modelando ali uma ave, né? Você praticamente vai ajustar pena por pena, principalmente aqui dentro do Nomad, que não tem uma ferramenta que faz essa distribuição de penas no objeto inteiro, pode ser mais complexo. Então aqui deixa sempre salvando no automático, não desative essa função, tá ok? Pop-up timeout a gente não mexe, deixa definido dessa maneira. Exportar é basicamente para a gente colocar esse arquivo do Nomad em outro formato para trabalhar em outro software. Isso é muito legal, né? Se você selecionar, por exemplo, OBJ, ele vai levar esse aplicativo para esse modelo que você criou, né? Então imagina que você está modelando ali um personagem e você quer deixar ele num nível muito superior de detalhes, de pintura, você consegue levar ele para o Procreate para poder texturizar, pintar ele com mais facilidade, que o Nomad vai trabalhar muito com a pintura por vértice. Muitas vezes você vai trabalhar com game e tem que estar trabalhando ali com low poly, com menos vértices. Então, para fazer pintura de uma maneira mais detalhada, não é legal você pintar cada vértice, né? Às vezes você precisa colocar um desenho, uma estampa. Então, a gente trabalha a textura fora do Nomad, né? A gente leva ela para outro lugar. Quero refinar muito mais, é um modelo para cinema, eu posso jogar o meu tempo de processamento no render, para daí virar um modelo final e eu conseguir assistir, eu colocar ele dentro da minha cena. Então não tem problema na entrega do conteúdo, né? O videogame trabalha em tempo real, o filme ele é produzido para depois virar uma peça final que é assistida em tempo real. Então dessa maneira eu posso pegar esse OBJ também, levar para dentro do ZBrush, quando eu sou um usuário mais avançado, e ali dentro fazer texturas, micro detalhes, ranhuras e tudo mais. Tá
tá ok? Dá para fazer isso dentro do Nomad, não com o mesmo nível que a gente tem de controle dentro do ZBrush. Render são alguns ajustes básicos para renderização. O que é a renderização? É como eu vou finalizar esse arquivo. Eu vou exportar ele, vou fazer o trabalho todo virar uma imagem. Então, o que eu vou definir? Se eu mostro a interface, não quero mostrar todas as ferramentas. Quero mostrar um fundo transparente? Pode ser interessante. Quero fazer um modelo que eu vou colar ele num ambiente que eu estou desenhando no Photoshop, por exemplo. Então, eu posso exportar com um fundo transparente. E embaixo, Final Size, tem a ver com as resoluções, tá? As definições que eu vou colocar nessa imagem final. Então, pessoal, essa daqui é a nossa guia de projetos, tá bom? Segunda guia no canto superior esquerdo. Na sequência, nós temos a guia da cena, tá ok? Então aqui a gente tem basicamente organizados por layers, tá? São as camadas do nosso objeto. Então aqui, se eu apagar, tá vendo? Ele some com o objeto. Isso é muito importante na hora que a gente está trabalhando, porque aqui agora a gente tem somente uma esfera. Mais adiante, essa esfera pode ter uma vestimenta, pode estar manuseando algum tipo de objeto. Então tudo isso a gente vai modelando de modo separado para depois fazer um projeto final, criar um modelo mais complexo lá no final do nosso trabalho. Se vocês gostarem, a gente vai seguir com mais aulas, vamos aprofundar cada vez mais. Eu também não sei tudo, vou aprender muito com vocês, com as dúvidas de vocês, mas eu estou bastante familiarizado com esse ambiente 3D. Já trabalhei com isso, já fiz alguns projetos em 3D para empresas, para simulação, mas agora eu quero compartilhar, quero trabalhar mais com isso, porque é muito prazeroso trabalhar com 3D, é muito gratificante o resultado final, e também quero compartilhar. Estou compartilhando de graça? Não, é uma maneira de eu fixar o conteúdo também, e é uma maneira de eu começar a solucionar as dúvidas das pessoas. Eu sempre tive a ideia de que a melhor maneira de você aprender é ensinando, é um jeito de fixar tudo. Fica fácil para mim buscar algumas coisas que talvez vocês ainda não estejam entendendo completamente, tá ok? Então, só para arrematar, a gente está, mais uma vez, se familiarizando com toda essa tela aqui. Em seguida, nós temos aqui a guia de definições, de resolução, definição no sentido de resolução do objeto. Então tem múltipla resolução, tem voxel, Dynatopo e o Decimation. Muito importante essa guia também, nós vamos usar bastante. Para que basicamente que ela serve? Imagina que a gente tem um objeto e começou a modelar, a gente começou a colocar esses vértices cada um no lugar. Eles se acumulam em alguns pontos mais do que em outros, isso dificulta um pouco a modelagem e a texturização em alguns momentos. Então, o que faço nessa guia? Eu posso mandar ele redistribuir todos os vértices, eu posso mandar o software aumentar a quantidade de vértices para que eu possa esculpir esse objeto com mais detalhes, e eu posso ainda reduzir essa quantidade de vértices. Na sequência, a gente tem o Shape, que ele basicamente vai mostrar como é apresentado na tela o objeto, então como é feita a leitura da textura, opaco, Subsurface, que não vai aparecer aqui no momento, Blending, quando a gente quer misturar com algum outro detalhe do fundo, do render e tudo mais, Aditivo, a refração, ele está refletindo o fundo está cinza, ele reflete, e o Differing, que torna os objetos semi-transparentes, tá? Basicamente isso. Tudo fica mais claro no momento que a gente estiver fazendo um exercício ou já partindo para modelagem. Shading, tá? Então aqui também ele vai mostrar vários tipos de iluminação. Particularmente, gosto muito de iniciar meus modelos com Metacap, que dá essa textura, porque ela preenche melhor o modelo, né? Então consigo ter uma iluminação padrão de todos os lados, funciona muito bem para mim. Luzes, lights, onde eu adiciono iluminação que não seja iluminação padrão do aplicativo. Environment, onde eu posso trocar aqui por imagens HDR. Notem que quando eu troco HDR, ele troca também a iluminação do objeto. Bem interessante. E, bom, na sequência nós temos a pós-produção, tá? Precisa ser ativada para que seja habilitado todas as ferramentas aqui embaixo. Também nós vamos passar por aqui mais adiante. O background, posso colocar um environment, posso colocar somente cor, tá ok? Que eu defino a cor que eu quero. E finalmente câmeras, que é basicamente
a câmera que a gente vai colocar apontada para o nosso objeto, é o nosso ponto de vista. Bastante útil também, porque a gente fica girando o objeto toda hora quando a gente está modelando, mas é bom a gente deixar ali uma câmera fixa, que é o ponto que a gente vai fazer a renderização final desse objeto. Bom, com isso, a gente fecha aqui essa primeira guia superior esquerda do aplicativo. Eu vou deixar para a próxima aula os demais elementos da UI, para a gente poder revisar tudo direitinho, e na sequência a gente caminha aí para produção mesmo do nosso primeiro modelo, e daí é só prática. Quero feedback de vocês sobre o que vocês gostariam de aprender mais dentro da aplicação. Se vocês gostaram, deixa o like aí pra gente, segue o canal, isso ajuda pra caramba a gente a produzir conteúdo, de repente a gente até consegue ganhar algum dinheiro com o canal. Bom, as aulas são todas gratuitas, futuramente talvez eu lance um pack com todas as aulas para quem quiser comprar e baixar tudo, mas também vai ser bem baratinho. E fala o que vocês querem aprender, se vocês estão gostando, se gostaram da dinâmica, se tem alguma dúvida e tudo mais. Forte abraço para vocês e obrigado por acompanhar aqui até o final.